Desligar a coisa. Ó, vamos de novo. Entrou. Diz pra Camila que entrou aí. Estamos informando seu... Carol, eu preciso que tu veja quando o Gustavo entrar pra não me perder. Ó, tá entrando, pessoal. Agora sim. Gente, me digam se eu tô com vídeo, com áudio. Desculpa o meu atraso, a gente sempre tenta ser super pontual, mas estava dando problema de conexão. Alguém que está entrando do nosso pessoal, me dê um sinal se tá bom o áudio, por favor. Oi, Camila, tu abanou. Me dá um... Sim, áudio ok? Então vamos lá. Vamos esperar o Gustavo entrar e vamos começar. Enquanto o Gustavo vai entrando, eu vou fazendo aquela minha rotina de sempre no início das nossas lives, principalmente quando eu tô aqui. E eu fui atrás de uma poesia de parto, da outra live sobre parto, eu achei linda aquela poesia que eu encontrei. E ó, Gustavo Gestação entraram, ó. Vamos ver se eu acho aqui o meu querido amigo. Vamos ver aqui, não é aqui. Ó, vamos achar aqui, ó. Gestação 78. Só um pouquinho, galera, que estamos achando aqui o pessoal que vai entrar na live com a gente. Pera aí, doutor Gustavo. Tem uma galera já. Tem que procurar ali em cima. Vamos achar de novo. Aí, procura aqui em cima, pesquisar. Achei. Vamos lá. Não, tu enviou. Enviou. Não, esse é enviado, não é enviado. Aqui. Não, mas esse é Só um minutinho, gente, que eu tô tentando achar o Gustavo aqui pra gente fazer a live juntos. Mas eu não tô conseguindo. Vai no emoji pra chamar o Gus. Emoji esse aqui, ó. Transmitir ao vivo, agora foi. Vai. Vamos achar o Gustavo, vai. Agora vai, Gustavo. Entrou o auxiliar técnico aqui em cena, o Severino. O Severino veio me dar um help. Gus, e aí? Eu não tava conseguindo. Tudo bom? Antes da gente entrar no tema, eu tenho que fazer o que eu tenho sempre feito de praxe ali no início das nossas lives, né? Pelo menos das minhas lives, que é uma poesiazinha. Então, isso aqui é da escritora Rafaela Carvalho, tá? E é muito bonito ali quando ela fala de mãe e maternidade. Ela diz assim, ó, ela acha fácil, pois tudo faz por um abraço. E quando fica perdida, vem Deus e mostra a saída. E quando já pensa que não aguenta, vem o amor e arrebenta. E para os que não dão bola, saibam que a maternidade é uma escola, pois nessa jornada atrevida são as mães que dão a vida. Isso é uma coisa que a gente nunca vai saber o que é. E dar a vida não é parir, já que algumas acabam por partir. Dar a vida é dar amor. Criar é dar raiz. E é isso que faz de uma criança mais feliz. E se você pensa que escolheu, na verdade foi escolhida, pois essa alma, ao renascer, apontou para você. E que bênção mais carinhosa saber que de todas as rosas, você, apenas você, foi vista como a mais maravilhosa. Muito bonito. Boa noite, gente. Vamos dar início à nossa live de parto, parte 2. Tenho a honra de estar com meu querido amigo e colega aqui, o Gustavo. A gente é super parceiro para quem nos conhece ou para quem não nos conhece. E a gente quer tentar fazer dessa live o mais interativa o possível, tá? Então, mandem perguntas. A gente Edinho, tem mais ou menos... Oi. Tu tá me escutando bem? Ó, escutando bem. Coisa que isso daqui às vezes não dá para escutar direito. Eu tô escutando bem, mas a minha voz às vezes não fica boa. Tá. A luz tá boa? Porque... Tá bom. A gente tem um roteirinho, a gente vai seguir, mas estamos abertos para vocês, tá, gente? Gustavo, quer começar? Eu gosto de começar falando antes de entrar na questão técnica, na questão da expectativa, né? Que eu acho que antes do parto em si, tudo que envolve ele, eu gosto de falar que é muito importante a gente adequar nossas expectativas à realidade. E por ser um momento tão esperado, de
de tanta emoção, às vezes ele se distancia um pouquinho da realidade e isso gera frustração. Ele tá, mas Gustavo, como é que a gente alinha essa expectativa com a realidade? Na minha opinião, só tem um jeito. É tu escolher uma equipe de obstetras, pediatras, que cuidam da amamentação, fisioterapeutas, uma equipe multidisciplinar que lida com parto, que consiga te transmitir essas questões técnicas que a gente vai tentar transmitir aqui na live, parte dela, para que tu consiga ajustar essa emoção e essa expectativa à realidade. E quanto maior for a confiança da paciente nessa equipe que está cuidando dela, menor vai ser a frustração. Porque quando a gente escuta pacientes trazendo alguns relatos de frustrações no parto, tu vê que não necessariamente aconteceu alguma coisa errada no parto. O parto deu tudo certo. Só que ela tinha uma expectativa que ela estava um pouquinho dissociada, seja aquela paciente que ela sonhava demais com um parto normal e acabou numa cesárea por algum motivo técnico, e aquilo ali gerou uma frustração. E isso me frustra como obstetra, a paciente ficar triste tendo um parto que ela se saiu bem, que o nenê saiu bem, mas que ela não se sinta feliz porque não foi aquilo que ela esperou e sempre desejou. E eu acho que isso é uma responsabilidade nossa, de obstetras e equipe que cuida da gestante, a gente trazer tornar ele o mais perto das expectativas dela, mas mostrar realmente as coisas que podem acontecer, e quando na verdade o parto bom é aquele em que a mãe e o feto estão bem e que não correram risco. Esse é o parto que nós estamos atrás, né, Edinho? Então acho que antes de a gente entrar nessas questões... Só que uma coisa bem legal, isso que tu está falando, na verdade o parto começa no pré-natal. Porque essa criação da expectativa que a mulher tem vai depender da gente poder mostrar se isso é o caminho mais seguro a ser corrido ou não. Então, essa cumplicidade ela tem que existir. Então, só para ratificar isso que tu falou, o UpToDate, para quem não sabe, já que a gente está falando com muita gente de uma maneira leiga, o UpToDate é o maior site de revisões médicas que existe na internet, na literatura. O UpToDate ele tem muita coisa americana. E o início, quando o UpToDate está falando de parto vaginal, ele tem assim, os 4 fatores mais importantes para determinar a satisfação de uma mulher no parto. Tá? O primeiro, expectativas pessoais. Esse é o fator mais importante. Como é que foram geradas essas expectativas? Foram geradas, como eu te falei, no pré-natal. Não adianta ela ter aquela expectativa de que vai ter o parto mais maravilhoso do mundo, sem ter uma laceração, sem ter uma episiotomia, e daqui a pouco cabe a gente dizer, olha, talvez isso seja necessário. Então, se a expectativa de uma coisa foi criada e tu não puder arredar o pé por uma questão de segurança, isso aí já frustra um pouquinho no parto. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, suporte que ela recebe. E aí, quando a gente está falando em suporte, a gente está falando no apoio familiar, a gente está falando no apoio médico, eventualmente, se o paciente opta por ter um acompanhante, uma enfermeira, enfim, alguém que acompanhe ele no parto, isso é uma coisa que aumenta a satisfação, pode aumentar a satisfação também. Então, a segunda coisa, suporte que ela recebe. Terceira coisa, qualidade na relação médico-paciente. E aí nós estamos falando diretamente, em primeiro, obviamente, confiança. Segundo, em comunicação. Se eu não tiver e eu não conseguir estabelecer essa comunicação com o paciente, as coisas tendem a fugir do controle. E a terceira coisa é respeito. Eu respeitar como médico o momento do paciente e ela respeitar a gente como médico que a gente está tomando a melhor decisão. Então, essa via de 2 mãos ela tem que ser respeitada. E a última coisa, o envolvimento. Então, são 4. Expectativas pessoais, o suporte do paciente, a qualidade do relacionamento e 4, o envolvimento do paciente nas decisões. Olha, eu estou abrindo a tua episiotomia agora porque o teu nenezinho está entrando em sofrimento. A gente precisa fazer ele nascer mais rápido, ok? Ok, beleza. Então, já entra naquele outro suporte anterior ali, que é da comunicação. Esses 4 pilares a gente tem que manter, tá? E o interessante é que tu tá trazendo, né, Edinho? Quando eu estava falando, parece que é uma coisa de filosofia, parece que é um blá, 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 mas não, tu pega um site científico e a primeira coisa que ele fala, então isso não é blá, blá, blá. Então, antes de a gente entrar realmente em parto, epísio, não epísio, analgesia, ocitocina, não ocitocina, parto vaginal, cesárea, essas 4 coisas, esses 4 pilares, falou assim, é fundamental para a gente, a partir daí, tá, agora vamos discutir as coisas que podem acontecer no parto. Beleza. Gustavo, só para aproveitar que já está entrando um monte de pergunta, então,
A gente vai seguir o nosso roteirinho, mas vamos tentando interagir, Claro. porque é o que mais a gente quer. Quais estão sendo os cuidados durante o parto em função da epidemia? O que mudou? Aí focado diretamente no coronavírus, tá? Vamos falar de Moinhos, que é o hospital onde eu e o Gustavo trabalhamos. Mudou já desde a entrada. Só entra um familiar na sala de parto. E esse familiar é o que vai acompanhar a paciente durante a internação inteira. Para quê? Para diminuir o número de pessoas circulando no hospital e, com isso, diminuir o número de contatos. Segunda coisa, filmagem de parto. A gente está se virando nos 30 para permitir os pacientes fazerem filmagens amadoras da melhor forma possível. Então, leva uma GoPro, o marido fica segurando o iPhone, leva um tripézinho de iPhone, a gente bota em cima do mural. Tudo, obviamente, se não for comprometer a segurança da sala cirúrgica e do lugar, a gente vai tentando proporcionar isso. Então, essas são as primeiras coisas. Claro, o paciente nasceu é uma paciente suspeita de coronavírus, toda a equipe paramentada. O Moinhos estabeleceu uma forma própria de cuidado com o recém-nascido. O recém-nascido, ele aí recebe banho imediato, que é uma coisa que hoje em dia o paciente escolhe se quer fazer um banho tardio ou imediato. Então, o nenê, ele tem banho imediato para diminuir eventualmente algum vírus que possa ter em contato ali no corpo. O nenenzinho já é vestido quando for posto em contato direto com a pele da mãe, para evitar se a mãe tem alguma coisa própria na pele que possa transmitir para o nenê. O nenenzinho, ele fica 2 metros de distância no seu berço, não é contraindicada a amamentação, mas na hora da amamentação, a mãe de máscara. O Moinhos desenvolveu um face shieldzinho para colocar no nenê, que realmente é muito bonitinho. Então, esses cuidados são os principais da pandemia. Agora, o resto de manejo do parto continua mais ou menos a mesma coisa. E uma coisa muito legal que eu gostei, que a Joana escreveu ali, ela disse, gente, eu só queria que saísse, podia ser por cima. Esse é o pensamento que a gente tem que ter. O parto legal é o parto seguro. E aí a gente vai fazer com que ele tenha essa segurança por cima ou por baixo. O corpo da mulher se preparou para parir por baixo. Agora, existem muitas indicações de cesariana que tornam esse procedimento muito mais seguro do que por via baixa, se a gente respeitar essas condições. Vai lá, Gustavo. Então, vamos entrar no abelheiro já. A primeira pergunta de todas as gestantes na primeira consulta de pré-natal. O que é melhor? Parto normal ou parto cesáreo? E eu vou responder essa resposta para vocês. Não vou fugir dela. Os 2 partos são bons. Parece que é fugir, mas não é. Eu queria que vocês tivessem isso bem claro na cabeça de vocês. Tanto o parto normal ou o parto cesáreo são ótimos meios de se nascer e muito seguros, cada um com suas peculiaridades. O perigo tá a gente forçar um parto normal que está se apresentando por uma cesárea ou vice-versa. A gente forçar uma cesárea num parto que está ocorrendo normal. Então, de cara, eu já tento dissociar isso direto das pacientes. Assim, olha, o parto bom é aquele que é o mais seguro e mais tranquilo para ti. E com certeza, quanto menos invasivo, ele é melhor. Só que a invasão, e daí a invasão passa a ser uma episiotomia, ou até um fórceps, ou até uma cesariana, se ela for necessária, ela é muito bem-vinda. Mas isso a gente só vai saber na hora. Então, numa primeira consulta, vocês têm que estar preparada para as 2 coisas. E junto eu já faço a dissociação, com a questão da humanização do parto, que veio para ajudar o manejo do parto, para tornar ele mais acolhedor dentro do hospital, que realmente no hospital era um ambiente mais frio e a gente está querendo tornar ele cada vez mais acolhedor. Tu vê o próprio Edinho dizendo os cuidados que a gente tem quando o neném nasce, para ficar grudado na mãe logo do começo. Mas dissociar a questão da humanização do parto ao parto vaginal. O parto humano é aquele seguro e acolhedor. Esse é o parto humano. Se ele vai ser via vaginal ou se ele vai ser via abdominal, isso é uma questão técnica que cabe ao obstetra que tu escolheu com muito carinho decidir, entendeu? Então, o parto normal e o cesariano são os 2 melhores. Lá em 1900, nem o parto normal para mim era normal e nem a cesariana era normal. Então, deem graças a Deus que em 2020, vocês estão grávidas em 2020, seja uma via ou outra, vocês vão ter um ótimo desfecho. Não sei o que tu acha disso, Edinho. Muito bom. Antes, só agradecer, muito bom ver as mensagens correndo ali de pacientes que já pariram, que estão grávidas de volta. Eu só rei aqui. Às vezes vai ser difícil a gente nominar cada um. A gente não pode falar. Senão a gente fica a live inteira falando. Mas muito obrigado, a gente fica muito Tem umas feliz. que entraram aqui da vontade até de eu já começar a falar com vocês aqui.
É isso aí, é isso aí. Mas assim, ó, lembrem que às vezes a gente querer muito fazer as coisas como era antigamente, e o antibiótico, ele foi descoberto, ele foi desenvolvido ali entre as guerras, ou na Segunda Guerra. O antibiótico é uma invenção recente, de 1930, de 1940. Então, a gente usa antibiótico como se fosse um negócio de 500 anos atrás, né? Uma coisa tão corriqueira no nosso dia a dia, mas não tem nem 100 anos de descoberta de antibiótico. Então, as mulheres, antigamente, antes de existir antibiótico profilaxia, antibiótico de tratamento, as mulheres que iam para cesárea, elas tinham muito risco de fazer sepse. Porque imaginem, quando a gente está fazendo a cesárea, a gente está tirando o neném pela barriga, a gente está botando a mão no útero, que está ali em contato direto com a vagina, porque o colo do útero é aberto para a vagina. Então, quando a gente puxa o nenenzinho por cima, a gente está puxando um monte de germe que vem da vagina. Isso é uma das coisas que até tem se estudado hoje em dia, de se fazer uma limpeza vaginal antes da cesárea, que isso diminui a infecção, as infecções que existem durante a cesariana. Então, mas isso não vem ao caso agora. Mas, então, as mulheres, quando iam para a cesárea antigamente, elas tinham um grande risco de sepsis, de infecção generalizada e, consequentemente, de morte. Então, muitas coisas que se fazia na obstetrícia em 1900, hoje em dia mudou, porque aquele nenê que estava lá nas alturas, ele era obrigado a nascer de parto, porque se aquela mãe que fosse para cesárea, ela tinha um grande risco de comorbidade, um grande risco de complicação. Então, as indicações da cesárea mudaram, a cesárea se tornou uma cirurgia mais segura e, sim, se respeitadas as suas indicações, ela se torna um procedimento mais seguro que o parto para aquele determinado caso. E isso que o Gustavo falou é muito importante. A gente tenta, ao máximo, na sala de parto, durante o nascimento, tornar esse nascimento humanizado, seja ele por via baixa, seja ele por via alta, seja ele de parto normal, seja ele de cesárea. O Gustavo muito bem sabe, às vezes a gente vê um pediatra, pega o nenê, a gente tenta da melhor maneira possível, não que eu goste muito do termo humanizado, porque eu tenho certeza que eu nasci de uma forma humana, humanizada, e o Gustavo também, mas não vou entrar em termo humanizado ou não, mas seguindo o termo que se usa, a gente tenta humanizar ao máximo possível essa experiência. E às vezes a gente entrega para o pediatra, o nenê está bem, e o nenê, e a gente já gostaria que o nenê estivesse indo para o contato com a mãe, para ficar ali aquele tempinho, uma coisa que a gente valoriza tanto essa hora de ouro, e às vezes o pediatra já pega, já leva ali para dar o banho, e eu só olho assim para o Gustavo quando a gente está num procedimento, isso mesmo durante uma cesariana. Então, a via de parto, falando isso que o Gustavo falou, vamos dissociar a palavra humanização com a via de nascimento. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter. E a gente podia entrar para o local, porque local? Local do parto, porque pode entrar no local, mas seguindo a linha ali local, que mano, tá cortando um pouquinho, eu acho que é a tua internet, não sei como é que tá a tua conexão, mas seguindo para o local, de repente me responde, eu vou te fazer uma pergunta. Ó, tô te ouvindo bem. Tu vai me responder uma pergunta e aí depois tu já vai entrar com o local. A pergunta é, qual é o momento certo de ir para o hospital? Tá? Essa é a pergunta. Me diz isso, qual é o momento certo de ir para o hospital e aí depois tu já entra no local. E aí depois eu vou responder isso também, enquanto isso eu vou lendo as perguntas aqui para ver o que a gente vai filtrar. Vai lá. Normalmente não, mas primeiro é não ter ansiedade de ter que acertar o momento certo. Às vezes a gente vai errar o momento, às vezes a gente vai ir para o hospital e ter que voltar. Mas normalmente a gente vai para o hospital quando rompe a bolsa ou quando tem contrações regulares, normalmente de 5 em 5 minutos. E normalmente a hora anterior essas contrações estavam de 10 em 10 e elas estão cada vez mais fortes e mais ritmadas. Mas eu vejo essa pergunta é ótima, Edinho, porque todas as pacientes assim, mas eu quero ir na hora certa, eu não quero ser aquela paciente que vai lá na emergência e tem que voltar para casa. Tirem isso da cabeça. Eu e o Edinho, que já fizemos um monte de parto, a gente erra às vezes. A minha mulher, quando estava com contração, eu fiquei na dúvida, vamos ou não vamos? Então, mas assim, normalmente a gente vai para o hospital quando tem uma contração regular de 5 em 5 minutos e que essa dor já está começando a ficar desconfortável, que está ficando ruim, já tomou um banho, já deu uma caminhada e não está melhorando. Essa é a minha resposta, Edinho. Indo um pouquinho para números, que eu acho que às vezes os pacientes gostam também, em termos científicos, responder qual é a hora certa da gente ir para o hospital, isso é incerto.
tá? Tem uns que dizem que dá para esperar até o momento de nascer e aí vai para o hospital quando estiver pertinho de nascer. Tem gente que diz que já desde o início é melhor. A paciente não sabe, ela não tem como se tocar, a não ser que tenha uma enfermeira com ela acompanhando o trabalho de parto dela ou um médico do lado dela o tempo inteiro, que a gente vai fazer um toque e dizer, ó, tu tá com 5 centímetros, é bom a gente ir para o hospital agora. Mas tem trabalho científico que nos diz assim, ó, que as pacientes que chegaram e internaram, porque vamos dizer o seguinte, tu vai para o hospital, tu tá com 2 centímetros. Ah, mas eu tô louca de dor, eu acho que eu já gostaria de ficar. Beleza, tu tá certa, nós vamos resolver esse teu problema que tu tá com dor. Agora, as pacientes que são admitidas no hospital com menos de 4 centímetros, elas têm um pouquinho mais de chance de sofrerem intervenções, talvez desnecessárias, né? Intervenções médicas, eventualmente de uso de ocitocina, de às vezes até acabar mais em cesárea, e é essa a conclusão do trabalho. Tu tem mais intervenções, tu tem mais uso de anestesia peridural, tu tem mais uso de ocitocina e tu tem mais cesárea. Isso é um trabalho super grande que teve realizado na Universidade de Washington. E tem um outro trabalho americano que nos mostra o seguinte, ó, que quando a gente dá alta do hospital para essas pacientes com menos de 4 centímetros e diz, olha, tu tá bem, tu pode esperar um pouquinho mais em casa e depois voltar para evitar essas coisas que eu falei das intervenções antecipadas, que não aumentou desfecho adverso. Ou seja, chegou no hospital, viu o BCF, fez uma monitorizaçãozinha, tá tudo normal, tá tudo tranquilo. Eventualmente, até se tiver um amnioscópio para ver a cor do líquido do neném. Olha, tá tudo bem, a tua gestação é de baixo risco, vai para casa, isso não vai aumentar os teus riscos. Então, eventualmente, isso é uma coisa que dá para se adotar. Mas, é claro, muito é modulado pela dor. E, obviamente, se tu quer uma coisa 100% segura, se a gente conseguir reproduzir no hospital um pouquinho da tua casa, tu topa ficar no hospital? Beleza, topa. O hospital é mais seguro para ti. Então, essas coisas que talvez a gente possa modular. E agora responde o que tu acha de local de hospital. Casa, rua... Vamos seguir a linha ali. Se nós não sabemos, nunca, a gente só sabe se o neném vai ser de parto normal ou cesárea na hora que o neném põe a cabeça para fora, eu não posso estar num ambiente onde não é possível fazer a segunda via, que é a cesariana. Então, a minha opinião, e eu sei que tem opiniões contrárias a isso, ninguém aqui é dono da verdade, nós temos que respeitar a opinião de todo mundo, é que o parto em casa em 2020 ele é desnecessariamente perigoso. Não tem por que tu tentar ter o parto normal em casa. Porque se ele acabar em cesárea, e pode acabar, tu depender do transporte para chegar no hospital é um risco desnecessário que tu está correndo. Certo? Se eu tivesse 100% de certeza que o neném ia nascer de parto normal e não ia acontecer nada, bom, daí acho que poderia ter em casa. Mas como a gente não sabe, e interessante isso que durante o trabalho de parto, vocês nos perguntam assim, tá, mas agora tá com 8 centímetros, vai ser parto normal, né? Não, mas agora que tá com 10 centímetros, agora a gente nunca sabe. A gente cansou já de fazer cesáreas, às vezes, em situações que a gente tinha certeza que o neném ia nascer. Então, baseado nessa situação que a gente tem que estar sempre pronto para as duas coisas, nós temos que estar num ambiente hospitalar. E daí vem aquela questão, tá, mas o hospital ele é menos acolhedor que a minha casa. Com certeza ele é. E graças a Deus, graças a nossa insatisfação com o hospital, que ele está se tornando cada vez melhor. E nesses 20 anos, melhoramos absurdamente e temos muita coisa para melhorar. Há 20 anos atrás, nem o pai entrava na sala. Quando eu e a Edinho nos formamos em 2002, lá, o pai não era... o pai ficava do lado de fora, junto com a família. Que naquela época para nós era normal. Hoje eu não imagino fazer um parto sem o pai na sala. O neném levava direto para tomar banho, agora o neném fica grudado na mãe. Então, não. E daí às vezes a gente vê as pessoas escolhendo ganhar em casa para fugir dessa questão mais fria do hospital, que realmente a nossa casa é mais acolhedora, mas se colocando numa posição de risco que elas não se dão conta. E daí sempre vem aquela discussão, tá, mas teve a fulaninha tal, Gisele Bündchen, teve a Global que ganhou em casa. Disse, olha, na minha opinião, mesmo sendo Global, mesmo sendo Gisele Bündchen, a minha opinião é que ela deveria estar dentro do hospital. Tu corre um risco desnecessário estando fora do hospital. E só para botar um pouquinho de número também, né? Tem um trabalho em inglês que... eu não me lembro o nome do trabalho, se eu não me engano era Birthplace, enfim, era o local do nascimento, tá? E o que esse trabalho mostrou? Em inglês. O que esse trabalho mostrou? Que 49% das primíparas, ou seja, aquelas que têm o primeiro filho, 49% precisou de um manejo complementar no hospital.
Aí nós estamos falando de Metade. Metade. Então, tu está em casa, mas 49% vai precisar ir para o hospital. E esse tempo de deslocamento, aí eu estou falando da Inglaterra, e tenta ganhar o teu neném em casa, tu lá no Sesc, lá em cima da Protásio, tu vai ter que descer a Protásio às 18h30 para tu chegar no Clínicas, no Moinhos, na Santa Casa, onde for. Tu vai levar no mínimo umas 2 horas. E aí a gente não tem a qualidade que se tem em uma ambulância, mesmo que tu tivesse uma ambulância do teu lado, para atender o teu neném. Então, mesmo na Inglaterra, nesse trabalho, eles mostraram que as pacientes, elas levaram um tempo médio de deslocamento do hospital, esses 49% das pacientes que precisaram de transporte, na Europa, na Inglaterra, que foi de 49 a 127 minutos. Gente, é muito tempo. É muito tempo. Então, os trabalhos que mostram que parto em casa, tu tem um risco de 2 a 10 vezes mais chance de convulsões e de paralisia cerebral. Então, esse é o principal risco de nascer em casa. É uma asfixia para o neném. E eu não estou olhando para o lado da mãe, porque a mãe pode ter uma hemorragia e muitas vezes as hemorragias elas requerem tratamento imediato para evitar que tu tenha politransfusão, que tu venha a internação de UTI, esse tipo de coisa, e ainda a gente consiga preservar o teu útero para uma futura gravidez. Então, assim, na Europa, que tem ainda alguns países, a Alemanha, a Holanda, que tem 15% até 20% de parto domiciliar, porque parto domiciliar no Brasil não é uma realidade tão grande, porque é 1% dos partos, 2% dos partos que são domiciliares. Mas tu vê num ambiente onde a cultura é domiciliar, onde tem 15% até 20% de parto, eles têm uma estrutura relativamente preparada para isso, eles têm os piores números. Tu tentar fazer o parto numa estrutura fora disso assim, é pedir para complicar, entendeu? Respeitando os colegas que pensam diferente, mas isso aqui eu tenho que bater, porque eu realmente me incomoda quando vocês gestantes, e eu tenho amigas próximas que cogitaram isso, e quando cogitaram isso, não, calma. Qual é o problema? E conversando, tu vê que realmente o medo é assim, não, mas eu vou para o hospital, vão me cortar. Não, mas o hospital não corta ninguém, quem corta é o teu médico, quem indica cesárea é o teu médico. Então, assim, confia no teu médico, tu vai estar com ele dentro do hospital. Até porque o teu médico fora do hospital, ele só tem 50%, ele só consegue dobrar para a esquerda, ele não consegue dobrar para a direita, ele só consegue fazer uma coisa. Ele tem que estar num lugar onde ele possa usar toda a tecnologia, toda a experiência dele. E sempre lembrar uma coisa que eu disse na outra live, vamos tentar ao máximo fazer com que o hospital mimetize o ambiente de casa e não a casa mimetize o ambiente hospitalar. Essa é a principal coisa que a gente tem que tentar conseguir. Gustavo, tinha entrado uma pergunta que a paciente perguntou se colestase é indicação de cesárea. Não é uma indicação de cesárea, mas às vezes situações como colestase, pré-eclâmpsia, são patologias que a gente quer que o neném nasça, digamos assim, em 12, 24 horas. E se é uma colestase muito complicada, ou se é uma pré-eclâmpsia muito complicada, a urgência de tirar o neném faz com que a gente opte por cesárea. Quando a paciente tem patologia, acaba indo para cesárea. Mas colestase, assim como pré-eclâmpsia, tu pode fazer indução de parto. Mas a paciente também tem que adaptar a realidade do parto induzido. O parto induzido não é aquele que tu chega com 4 centímetros e em 4 horas o neném nasce. E essa paciente perguntou também com quantas semanas que é indicado. Daí depende da gravidade da doença. Só para quem não sabe, colestase é uma doença que acumula certos pigmentos na tua circulação, que pode te deixar amarela, com icterícia, e isso pode levar até, eventualmente, à morte do neném. Então, é uma doença grave e, dependendo da gravidade da condição, vai se indicar a interrupção um pouco antes ou depois. Se a gente conseguir conduzir a gravidez para chegar ao termo, ou seja, com mais de 37 semanas para interrupção, seria melhor, mas isso vai depender da gravidade do caso. Tá? E tinha uma outra pergunta que tinha entrado, Gustavo, sobre contrações de treinamento. Se deve, quando se preocupar? A partir de quando? Eu normalmente digo para se preocupar com essas contrações de treinamento quando tu tem alguma perda vaginal, porque é difícil tu ter perda vaginal, algum tampão mucoso, algum sangramento. Essas contrações, enquanto tu não tem nenhuma perda vaginal, é muito difícil que tu tenha alguma dilatação e não vai acontecer nada, entendeu? Eu me guio mais pela secreção vaginal, salvo que ela esteja de 3 em 3 minutos e tu com muita dor, mas a dica, eu diria, alguma perda vaginal. Aí que tu começa a se preocupar com essa contração de treinamento, que são aquelas que começam com 28, 30 semanas, e tem gente que começa até antes. Tem pacientes que qualquer mexida, levantada, vai no banheiro, faz xixi, se agacha, tem essas contrações
e que até ela se acostuma durante a gestação, mas causa um pouquinho de ansiedade mesmo, saber quando é que vai ser as contrações. E sempre dizer, tu tá com contração, para saber se ela deve preocupar ou não, liga para o médico, que ele vai mais ou menos conseguir filtrar como que é a característica da contração, para te dizer, olha, isso aqui talvez seja melhor ir no hospital avaliar. E no hospital, certamente, podem fazer uma ecografia, um exame de toque, verem se o colo está fechado, verem se o colo está curto. E, em geral, se o colo tem um comprimento super bom quando avaliado pela ecografia, isso é um bom preditor de que essa contração ela não é perigosa para nascer. Mas sempre que tiver com essa alteração, ligar para o médico. Entrou uma pergunta ali, Gustavo. Essa paciente aqui, ela está me tenteando há horas, que ela teve 2 cesáreas anteriores, perguntou se é viável tentar um parto normal com 40 anos depois de ter 2 cesáreas. Deixa eu responder para ela aqui assim, ó, viável até é, agora é perigoso. Perigoso de quê? Perigoso de romper o teu útero no meio das contrações e isso aí ser uma grande urgência. Uma cesárea que poderia ser planejada de uma maneira mais segura para a interrupção correta da gravidez, que deveria ser por cesariana, correr um risco. Mas poder nascer? Pode. O risco de ruptura existe? Existe. É bem maior do que se não tivesse cicatriz nenhuma no útero. Mas vai romper? Não, a maior probabilidade é de que não rompa. Mas eu tenho certeza que nem eu, nem ela quer correr esse risco. Assim, programar um parto normal depois de 2 cesáreas, ele é temerário. Vai ter gente que vai topar e vai buscar na literatura até respaldo para isso. Mas tu vai ter que assinar um termo de consentimento assumindo o risco que tu está assumindo. Mas eu já fiz, o Edinho já fez também, parto normal em paciente que já fez 3 cesáreas, 4 cesáreas. Mas qual é essa situação? A paciente chega com o neném nascendo. É diferente, entendeu? Quando o neném está com a cabeça para fora, bom, ela passou aquele risco, né, e deu tudo certo, tanto do meu quanto do Edinho, porque foi feito para dar certo. Mas daí a gente planejar isso, a obstetrícia a gente não pode contar com o resultado, porque foi feito para dar certo. Então não é porque deu certo que a gente fez certo. A gente fez certo se a gente acabou certo e vocês correram o menor risco possível. Então fazer um parto depois de 3 cesáreas, vamos supor, ou 2 cesáreas, e dar tudo certo, e dizer assim, viu, eu estava certo, eu dizer, não. Tu correu um risco que, na minha opinião, é desnecessário, mas é uma opção da paciente. Gustavo, uma paciente perguntou ali como se identifica uma contração. Como se identifica uma contração? Normalmente é uma pressão embaixo do ventre, no pubis, às vezes você tem vontade de fazer xixi, ou lombar, ou às vezes vontade de fazer número 2. São normalmente as 3 coisas que vocês mais falam. É dor nas costas, lombar baixa, que ela vem e volta, ou na parte do pubis, ou vontade de fazer cocô. E uma coisa interessante de dizer que às vezes, aí tem um percentual aí de 1 a 3% das mulheres não tem tanta dor no trabalho de parto. São aquelas que chegam às vezes ganhando no hospital. Não vai ser tu, tá? Não te preocupa. Mas, em geral, assim, ó, tu vai sentir, mesmo que tu não tenha isso que o Gustavo está dizendo, que é muito difícil não ter aquela dor que vem das costas em direção ao pubis, assim, mas tu vai sentir que a tua barriga está endurecendo. Tu vai sentir até a pele espicha, ela fica com brilho a barriga, fica diferente. Então, tu vai sentir, mesmo que tu não tenha dor, tu vai sentir que a barriga endureceu, ficou dura mais ou menos 1 minuto, e aí passou. Daqui a 5 minutos de novo, daqui a 5 minutos de novo. Então, mesmo que tu não tenha dor, em trabalho de parto, em 1 hora, tu vai ter 15, 16, 18 contrações. Então, é impossível não perceber essa regularidade do que está acontecendo. Tá? E uma coisa importante, gente, eu queria falar uma coisa importante que às vezes a gente faz essa associação e elas não se dão conta, assim, a dor, ela não é a contração, o que dói é a dilatação do colo. Por isso que contração de treinamento não dói, ela só dá um desconforto. Então, na verdade, a contração que dói não é por causa da contração, mas é porque está começando a dilatar o colo uterino. E quando eu dilato o colo, que tem terminações nervosas de dor, quem já colocou DIU sabe que só passar um DIU ali já dói, imagina dilatar a 4 centímetros. Então, a contração em si não é o que causa dor, o que causa dor é a dilatação do colo. Vamos falar um pouquinho de preparo do paciente, que é uma coisa que a gente não falou na outra live do parto, e às vezes é uma dúvida que o paciente tem a respeito de se vai ter que fazer tricotomia, que é a raspagem dos pelos, eventualmente um enema. Enema, posso falar. Antigamente a gente fazia raspagem dos pelos porque todas as pacientes tinham que fazer episiotomia, já dando uma pincelada em episiotomia, agora a gente faz só em quem a gente acha necessário, diminuiu 80% o uso de episiotomia, podendo não fazer melhor. Então, como antigamente 100% das pacientes faziam episiotomia, 100% faziam
a gente fazia raspagem dos pelos, porque a gente acreditava que aqueles pelos podiam causar infecção. Então, como se abandonou a episiotomia em todo mundo, não se faz mais a raspagem nos pelos em todo mundo e ninguém a gente faz mais. Quanto à lavagem do intestino, também o mesmo raciocínio. Antigamente a gente fazia limpeza intestinal em todo mundo, porque todas faziam episiotomia e a gente acreditava que fezes naquele momento podiam infectar a episiotomia. Não se faz mais episiotomia em todo mundo, não precisa fazer mais limpeza intestinal em todo mundo. Eu, particularmente, eu sugiro que vocês façam se vocês quiserem, porque, de novo, na hora que vocês estão empurrando o nenê, vocês têm vontade de fazer cocô. E é constrangedor para vocês, para nós médicos, são secreções, xixi, tem recipiente para ir o xixi pro cocô, o cocô não vai ficar em vocês, não vai ficar na gente, não vai ficar no neném, não tem problema, mas vocês se constrangem. Então, se vocês têm esse medo, eu não vejo problema de fazer uma limpeza. Eu não acho desumano, mas é uma opção da paciente. Então, e mesmo assim tem que saber que pode fazer a limpeza e na hora do parto evacuar igual. Só um pouquinho, exatamente. Mas a natureza é sábia, né? Quando vocês começam com as contrações, vocês já vão umas 2, 3 vezes no banheiro. Essa é uma coisa interessante. Outra coisa que era comum, Edinho, não prepara, era jejum. Normalmente, trabalho de parto, a gente deixava as pacientes sem nada, não podia comer, porque a qualquer momento podia fazer uma cesárea e às vezes a gente precisava fazer uma anestesia geral. Atualmente se evoluiu bastante a anestesia, se faz RAC peridural, RAC na cesariana, e vocês podem comer durante o trabalho de parto e beber. Claro que a gente não vai dar um churrasco para vocês durante o trabalho de parto. Vamos dar um iogurte, uma água, até para dar energia para esse tempo que vocês estão ali em trabalho de parto. Acho que são essas 3 coisas, né? De jejum. Não, são essas 3 coisas. E eu acho que tem uma quarta coisa, mas eu quero falar um pouquinho do jejum. Mas tem uma quarta coisa que é a atividade, é o se mexer. Que antigamente a gente sempre deixava o paciente mais deitado, mais parado. E essa atividade, se movimentar, até acelera o tempo do trabalho de parto. Ajuda. E dá mais conforto, né? Dá mais conforto. Vocês sentem mais conforto móveis do que estar. Mas isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, já que a gente está falando de mobilidade agora, que não é essencial tu caminhar para o teu neném nascer. Esses dias eu entrei em conflito com uma... Conflito não, a gente estava discutindo meta-análise, trabalho, eu e minha enfermeira lá no bloco, lá no Moinhos, que eu estava com uma paciente o tempo inteiro deitada, porque ela estava se sentindo confortável assim, ela estava analgesiada, ela não queria ficar em pé. A posição que a paciente tem que ficar é aquela se sentir mais confortável. Seja em pé, seja deitada, se o trabalho de parto ele não é um trabalho de parto obstruído, não é um trabalho, é um parto que vai acontecer, ele vai acontecer igual. Pode ser que a verticalizada encurte esse período. Agora, se tu tiver deitado, tu vai ter ele um pouquinho mais de tempo, mas vai ter normal. Não é por estar deitado que vai obstruir o teu trabalho de parto. Então, isso é uma das coisas que mudou. E a outra coisa que é bem legal, isso aí, tem meta-análise com, tipo, 10 ensaios clínicos randomizados, que são trabalhos com evidência científica muito forte, de que as pacientes, quando ficavam um tempo prolongado em jejum, e não se hidratavam, seja porque tu não queria pegar acesso e fazer uma reposição volêmica com soro, seja porque elas não recebiam água. A água, isso é uma coisa cada vez mais nova e provada. A água, a hidratação do músculo é essencial para que esse músculo ele tenha uma contratilidade adequada. Então, os ensaios clínicos recentes, eles têm mostrado que as pacientes que ingerem líquidos claros, que é o que os anestesistas mais liberam durante o trabalho de parto, ou aquelas que têm restrição e não podem ingerir, mas aí tu pega um acesso venoso e repõe, infunde líquidos nela, elas têm mais ou menos 1 hora menos de primeiro período do trabalho de parto, que é essa fase de dilatação, é mais rápido naquela que recebeu o líquido, porque melhorou a contratilidade uterina, menor risco de cesárea e menor risco de distócia. Para quem não sabe o que é distócia, é trancar os ombrinhos do nenê depois que ele nasce. Justamente por tu ter uma musculatura uterina hidratada para melhorar a contratilidade. Isso é muito interessante. Interessante, e faz todo sentido. Entrou pergunta de analgesia ali. Então vai lá. Quando é que se faz analgesia? A analgesia, a indicação da analgesia é a dor da paciente. Mas é importante a gente ter em mente se a gente faz uma analgesia muito precoce, com 1 centímetro de dilatação, com uma contração em 10 minutos, tem chance de a gente atrapalhar o trabalho de parto. Como eu falei, assim, quando está com 1, 2 centímetros, não é a fase ainda de muita dor, porque não tá a dilatação não está tão ativa assim.
Não tem essa resposta, tá? Eu vou dizer que normalmente a gente tenta fazer a analgesia quando vocês estão com 3, 4, 5 centímetros de dilatação, com 2 contrações em 10 e já não estão aguentando mais a dor. Mas a resposta para quando a gente faz a analgesia é quando vocês estão com dor, estão dizendo, não estou aguentando mais. E agora eu queria extrapolar um pouquinho essa pergunta no sentido que algumas pacientes vêm e com a ideia que a analgesia vai atrapalhar o trabalho de parto. Os trabalhos de analgesia eles são de difícil avaliação porque eles tem muitos vieses de confusão, porque depende do anestesista, depende da paciente, depende do país. Vocês podem ter uma ideia que a analgesia no Brasil ela é feita por um anestesista que fica com a paciente o tempo todo. Normalmente fora daqui eles fazem bem menos analgesia que a gente, e o anestesista ele faz a anestesia, ele sai, ele nem acompanha as pacientes. Muitas pacientes ficam ela administrando através de uma bomba de difusão a analgesia dela. Mas para nossa realidade, a analgesia, as pacientes perguntam, mas a analgesia vai diminuir as minhas contrações, vai fazer com que eu não tenha sensação para empurrar o nenê. Sim, ela até pode diminuir um pouco isso, mas se tu esperar 15, 30, 40 minutos, 1 hora, vai passar isso e vai voltar aquela dor sem analgesia. Então, a analgesia, na minha opinião, ela ajuda o parto, ela não prejudica. Eu quero só dar um exemplo real agora, que eu tive um caso no Moinhos ontem ou anteontem, uma paciente que pós-parto, ela teve uma complicação que não estava conseguindo drenar o sangue, que ele tem que ficar saindo depois do parto. Os pacientes, depois do parto, eles sangram 30, 40 dias, isso é normal, é a cicatrização interna de onde estava grudada a placenta. E ela não estava conseguindo exteriorizar esse sangue. E aí, então, foi indicado uma curetagem para ela, para poder tirar o material de lá de dentro. No que a anestesista fez uma hack, o útero dela, o colo dela abriu, relaxou. Não se precisou fazer cureta, não precisou fazer absolutamente nada. Drenou todo o material que tinha lá dentro. Então, isso vem só para confirmar um pouquinho o que tu está dizendo, que a analgesia ela cria um ambiente favorável para o nenê descer, para o nenê nascer. Às vezes o nenê não desce porque tu está toda contraída de dor, com as tuas pernas fechadas, com a tua musculatura perineal toda rígida, não permitindo uma rotação adequada da cabeça e o nenenzinho ele descer no trajeto do parto. E muitas vezes a analgesia ela relaxa toda essa musculatura e permite que o nenê prossiga. A analgesia também, na minha opinião, só faz bem e cada vez mais a analgesia é segura, as drogas são mais seguras, cada vez se infunde menos drogas na paciente, cada vez, quando tu infunde a mesma droga, tu infunde menos dose, então cada vez a agulha da anestesia é menor, então tu tem menos cefaleia pós-RAC, que é uma complicação que era mais comum de acontecer. Então, eu vejo com muito bons olhos também a realização da analgesia. Só porque tu falou analgesia, perguntaram ali com quantos centímetros se indica, Gustavo? Não, eu disse, não tem essa resposta de quantos centímetros. A gente tenta quando começa a fase ativa, que é entre 4 e 5 centímetros. Mas tem pacientes, às vezes, que não estão... E cada vez mais tem se feito analgesia mais precoce, porque a indicação verdadeira da analgesia é a dor. Tu está com muita dor, vamos fazer analgesia e depois a gente corrige o resto. Essa resposta, ela está mudando ao longo do tempo. Provavelmente, daqui a pouco a gente vai... Mas há 10 anos atrás, a gente sabia, se a gente fizesse analgesia com 1, 2 centímetros, ele trancava o trabalho de parto. Agora, cada vez mais, a gente está com mais acessibilidade. E só para falar bem dos nossos anestesistas, os anestesistas do Brasil, da América do Sul, por fazer muito mais, eles são melhores que os anestesistas da Europa e Estados Unidos. Claro que não como um todo, mas como a gente faz muito, a gente acaba fazendo melhor que lá. E muitos trabalhos contra a analgesia vêm da Europa e que a gente questiona, porque não é o jeito que a gente faz a analgesia. Fala, Dinho. Gustavo, perguntaram se sentir a abertura do quadril é normal. Sim, né? É normal, no terceiro trimestre vocês sentem, realmente. Uns estalos, parece que vai sair perna abaixo, vocês falam. É normal vocês falarem. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer para os pacientes, só para vocês terem uma ideia de que dimensão que tem isso do quadril, né? E às vezes a gente vê os pacientes e diz, não abriu meu pente, é o quadril, né? O pubis, ele é um osso que ele tem 2 ramos, e esses 2 ramos eles são fusionados, assim, por uma fibrose, uma linha aqui no meio. Uma articulação, se tiver um traumato te vendo, ele vai te chamar. É uma articulação fixa. Ok. Então, só no pubis a gente tem um afastamento de cerca de 2 a 3 centímetros dos 2 ramos do pubis para o quadril se ajeitar lá dentro para permitir a passagem do nenê.
Então, dói, não tem como tu não sentir. E na segunda gravidez vai doer mais ainda, porque a tua musculatura já está toda frouxa, os ligamentos já estão mais flácidos. Então, tu tem muito mais sintoma, muito mais cedo, que tu começa a sentir. Gustavo, nós estamos nos encaminhando para o fim. Final. Nós temos um Tem uma, recadinho. rapidinho, ele tem uma perguntou se podia ser parto com hemorroidas. Pode, mas tem que Isso. avaliar caso a caso, não é uma Perguntaram contraindicação. se há um Infelizmente é comum na gestação, viu? Quem tá com bem... Perguntaram se é um problema a hemorroida. É um problema. Tá. É um problema, porque vai ter dor. E quanto mais protusa tiver uma mamilo hemorroidário ali, mais dor vai ter. E talvez no pós-parto seja pior. Mas não é uma contraindicação ao parto. Tá? Às vezes tu vai querer fugir de um parto e tu vai ficar com um corte na barriga ou com uma crise hemorroidária. Então, é isso a aí. gente tem que avaliar caso a caso. E uma pergunta que eu gosto muito de responder, que entrou ali, o que a gente acha das posições verticais na hora do parto? Tá? Eu, particularmente, não gosto muito das posições mais verticalizadas na hora do parto. A gente tem que dissociar. Responde a minha do teratoma, é a próxima. Nós vamos responder do teratoma, desculpa. A gente tem que dissociar a primeira parte do trabalho de parto, que é a parte da dilatação. A parte da dilatação, legal ficar caminhando. Mesmo, às vezes a paciente pensa, vou fazer analgesia, não vou caminhar. Não, analgesia em geral hoje não dá quase nada de bloqueio motor. Tu consegue ficar caminhando, se tu não consegue ficar caminhando, tu consegue ficar na bola. Tudo isso monitorizando teu nenenzinho, não tem risco nenhum, não tem problema nenhum. Então, a posição verticalizada na primeira fase é muito boa. Posição verticalizada na segunda fase pode nascer de cócoras, pode nascer na posição de 4 apoios, sem problema nenhum. Mas ela limita o médico, número 1, a proteger o períneo do paciente, e aí são duas vertentes que tem, a vertente do hands-off, que o médico não coloca a mão no períneo e deixa o neném nascer, e isso está um pouco mais associado a lacerações, e o que a gente chama de hands-on, que a gente fica segurando e vai controlando a descida da cabeça para não lacerar tanto, e vai segurando a musculatura perineal para que essa musculatura ela não lacere. Esse movimento todo, num parto de cócoras, por exemplo, a não ser que eu tenha uma cadeira própria para parto de cócoras, que são poucos hospitais que têm, porque a maioria hoje faz o parto de cócoras numa banqueta, onde o médico fica ajoelhado no chão para tirar o nenê. A minha manipulação do períneo da paciente e essa proteção do nenê, ela é muito pequena quando eu tenho esse parto de cócoras. Então, a posição que eu prefiro é a posição tradicional de litotomia, que é a paciente ficar em posição ginecológica, só que a gente inclina para frente, verticaliza um pouco essa mesa, então que dá o certo efeito da verticalização, mas permite ao médico ficar manipulando o nenê e o períneo. Daí tu pensa, saiu a cabeça do nenê, trancou os ombros. Se tu tá num parto de cócoras e tu tiver que fazer manipulação para tirar os ombros, tu vai ter que colocar o paciente na posição de 4 apoios, tu vai ter que virar ela. Então é muito mais difícil e mais perda de tempo, o que naquela posição de litotomia tu não tem. E o que os trabalhos mostram nas posições mais verticalizadas é que realmente a posição verticalizada diminui... Tem mais força. Ela diminui o período expulsivo, mas diminui em 10 minutos. Então, não é uma coisa clinicamente tão significativa. Segundo, diminui o parto com intervenção. Realmente, eu não tenho, na posição... Não tem como intervir. Eu não tenho como intervir. Só que ela aumenta, de certa forma, lacerações. Eu não estou falando de laceração de 3º e 4º grau, que é ânus e reto. Não, aumenta lacerações mais superficiais da vagina e aumenta o risco de hemorragia pós-parto na paciente. Isso é bem documentado. Então, pode ter, mas eu particularmente não gosto. Não sei qual é a tua ideia, Gustavo. A minha opinião é a mesma. Pode ter, mas eu prefiro na outra posição, porque eu acho que nós auxiliando o períneo, hands-on ali, esse é necessário a episiotomia, acho que a gente tem um benefício para o paciente. E essa posição... Perguntaram do teratoma ali. Se é tem possível, como... sim, é possível. Tirar na cesárea. É possível. É importante, assim, na cesárea a gente tenta fazer o menos possível outras intervenções. Mas se tiver um teratoma ali, se tiver que prévio, que a gente já descobriu, não tem problema. Agora, se tu não engravidou ainda e descobriu um teratoma, tira o teratoma antes, né? Não tem porquê. Mas pode fazer na cesárea, sim. Tu quer falar mais alguma coisa? Como está sendo a segunda live? Nós estamos a 50. Como é a segunda live, a gente tentou pegar coisas que a gente não tinha falado falou da outra. na primeira, mais do preparo e coisa, mas
como é um assunto muito polêmico e com tanta coisa para se falar, eu acho que é possível que no mês que vem ou no outro, talvez a gente faça uma nova live de parto de novo. Sempre tem. E até recomendo aos pacientes, vão pegando perguntas, e se ficou dúvida no que a gente falou aqui, manda no Instagram a pergunta que a gente vai ter uma maior boa vontade de responder. Até na live passada, as pacientes me pediram os dados científicos que eu estava expondo ali, até de coisas que eu falei hoje, de tempo até chegar no hospital, daquele trabalho em inglês. A Camila Sacomori disponibiliza tudo ali nas nossas mídias sociais, sem problema nenhum. Antes de terminar, a gente quer aproveitar esses últimos 5 minutinhos só para, na verdade, é para fazer uma propaganda, mas não é para fazer uma propaganda, porque a gente não gosta disso, a gente gosta de tentar levar ao máximo informação para todo mundo. É uma extensão dessa live, na verdade. É uma extensão dessa live. O NASCE organizou durante a pandemia ali, sempre foi um sonho que eu e Gustavo a gente tinha, para tentar aumentar ao máximo esse alcance de informação que a gente pode passar para as pessoas. E a pandemia serviu para isso, serviu para a gente dar esse pontapé inicial na formatação de um curso de gestantes. Então, a gente teve 2 amostras do curso de gestantes ao longo ali desses meses de pandemia, e agora a gente pegou essas 2 amostras que se teve e se elaborou ao máximo para o curso ficar muito melhor, mais instrutivo e palatável para todo mundo. Então, no dia 21 de setembro, que é sem ser nessa semana na outra, começa o curso. E são 5 dias de curso que a gente vai fazer. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com aulas das 19h30 às 21h30. Tá, aí nós vamos falar. A gente estabeleceu um mantra no NASCE hoje em dia, que é sempre pensar nas coisas que vão nos fazer bem. E as coisas que vão nos dar saúde para frente é dormir bem, comer bem e se exercitar. Tá? Então, o curso a gente recheou não só dessas informações que nós estamos falando do momento do parto, dos exames da gravidez, dos exames de pré-natal, das dicas que são muito mais importantes, que é a chegada do nenê. Então, a Lud e a Carol vão falar sobre essa parte da pediatria, mas ele está muito cheio e rico de detalhamento de nutrição, de sono, da questão psicológica da mãe, do pai, depois do puerpério, casa, a participação do pai. Da participação do pai, do primeiro soninho do nenê. Então, o programa está super legal, vai durar toda essa semana, e quem quiser mais informação, ou mesmo se inscrever no curso, ou baixar o programa, fazer o que quiser, é só clicar nesse link que tem ali embaixo do nomezinho do NASCE aí no Instagram, que é a bio. Eu descobri o que era a bio hoje, porque eu não tenho Instagram, mas é só clicar aí na bio do NASCE que vai aparecer o espaço para se inscrever. Acho que até agora, depois da live, né, Gustavo? Já vai estar disponibilizado para fazer isso. Sim. São 3 aulas por dia, né, de 40 minutos, como se fosse essa live 20 minutos. O primeiro a gente vai mais ser explanando, né, alguma coisa, e as próximas 20 minutos interativo para vocês fazerem as perguntas, porque a ideia realmente é passar, a gente conseguir, como eu falei lá no começo, é aproximar essa expectativa da realidade, e com certeza vocês vão estar mais preparados para o parto. Mas é isso aí, Edinho. Acho que eu ia passar mais o cronograma, mas quem tiver interesse é só olhar o cronograma direitinho. E depois fica gravado uma semana também, né? E só dizer que o mais importante, eu acho, do curso é a interatividade. Não adianta entrar no curso só para ver o Edinho e o Gustavo falar, porque às vezes a gente vai falar de alguma coisa que tu não vai precisar lá depois. E talvez o que tu vai precisar é aquilo que tu perguntou. Então, essa interatividade ali no fim, eu acho que é o essencial. Eu vou responder uma última pergunta, Gustavo, ali antes que termine, que entrou ali, que teve uma paciente, ela teve um primeiro parto, teve uma primeira cesárea por falta de dilatação, e agora queria saber se no segundo dá para ser normal. Pode ser normal, não é uma indicação absoluta de cesariana, dá para tentar. Tá, gente boa? Certo, gente. Muito boa, doutor Edson. Muito obrigado. Beijo para todo mundo. Obrigado, Gus. Amanhã nós nos vemos lá no NASCE. Nos vemos. Valeu. Abração. Falou. Beijo.